Atenção! A partir de agora, no ar, Hora da Fofoca, com Jean Narras e Jorge Barbosa, aqui na Web Rádio ABC. Baixe o aplicativo grátis no seu celular. Hora da Fofoca. No ar, naquele momento que você mais aguarda, que você mais espera para animar a sua semana e deixar ela mais feliz, está no ar. Hora da fruta. Hora da, Hora da fruta? Com Janarras manga. Dona Marocas Manga abacaxi. espada, tá? Manga espada, deixar isso bem claro. Ui! Facão, Dona Marocas. A espada corta para os dois lados. Facão. Dona Marocas, abacaxi. Jorge Barbosa. Deixa eu pensar uma fruta agora. Jorge Barbosa, abacate. E Júlia Menta, kiwi, que é uma fruta peludinha por fora. Que coisa, Muito né, bem, gente? muito bem. Na verdade, está no ar o nosso Hora da Fofoca. Chama o vizinho, a vizinha, o papai, a mamãe, a vovó, a vovó, tio, chama todo mundo, porque está no ar aquele programa que vai deixar o seu dia mais feliz. E é claro que hoje o programa está para lá de especial, não é isso? É verdade. O programa de hoje vai falar sobre o quê, Jorge Barbosa? Então vamos lá. O programa de hoje vai falar de um grande autor de novelas, né? Ninguém mais, ninguém menos que Walter Negrão. Muito bem, muito bem. Mas antes, então você pega aí papel, caneta, vamos testar seus conhecimentos novelísticos aqui na Hora da Fofoca. Mas antes é bom sempre lembrar que a Hora da Fofoca, ela está disponível nas principais plataformas, não é isso, Júlia Menta? No YouTube, no nosso canal oficial, Hora da Fofoca Janarras e Jorge Barbosa. No Spotify, Hora da Fofoca Janarras e Jorge Barbosa. E também na Web Rádio ABC. Exatamente. Você nos escuta e nos ajuda. Lembrando que ano passado nós fomos eleitos o melhor podcast de Santo André de 2024, né? Então eu gostaria já de começar agradecendo. Vamos então começar com a disputa? Animados? Eu nasci para isso, bem. Muito bem, muito bem. Ai, mas como ela é bandida. Vamos lá então, dona Marocas. Vamos então falar de Walter Luiz Negrão, ele que nasceu em Avaré no dia 24 de maio de 1941. É um autor, escritor e dramaturgo brasileiro, filho de Germinal Negrão e Júlia Benedita Junquet. Germinal, que nome diferente, hein, dona Marata? Ô, Júlia Menta, você teria um filho e colocaria o nome de Germinal? Eu acho que Júlia Menta. Olha, tá cortando a Júlia Menta. desculpa, né, dona Marocas? Eu tô aqui. Desculpa por quê? Porque você existe? Nossa, tá nervosinha? Tá Eu nervosa, nasci assim. tá nervosa, chupa um chiclete que passa. Vamos lá. Então, Júlia Minta, você teria um filho e colocaria o nome de Germinal? Não, eu colocaria de Conevudes. Conegundes, muito bem. Língua de Fuego. Com 14 anos, foi para São Paulo, estudou dramaturgia com as atrizes Célia Rodrigues e Vida Alves. Trabalhou como figurante e ator em algumas novelas da TV Tupi. Escreveu colunas no jornal Última Hora e na revista feminina Cláudia. Como autor, estreou na televisão em 58, ao escrever para o Grande Teatro Tupi, adaptando textos radiofônicos para a Rede Record. Vamos então começar com as perguntas, e você que está em casa, teste seus conhecimentos novelísticos. Quem será a primeira a responder? A primeira pessoa a responder é a dona Marocas. Lembrando que a regra do jogo é o seguinte: a pessoa tem. Cada pergunta tem 3 alternativas,
né? Você escolhe uma delas, se você errar, você não marca ponto, né? E aí vai para a próxima pergunta, tá? O próximo concorrente ele não responde a pergunta que você acabou de errar. Tá? Acertou também, Certo, você vai certo. responder. Jorge Barbosa, por gentileza, vá marcando aí o placar. Pode deixar, tô marcando aqui direitinho, tô concentrado. Primeira pergunta, ouça aí o seu rádio, ouça seu celular que você estiver ouvindo e vamos à primeira pergunta. Em 1964, Walter Negrão escreveu sua primeira novela ao colaborar com Roberto Freire. Qual o nome desta novela? Em 1964, Walter Negrão escreveu a sua primeira novela ao colaborar com Roberto Freire. Qual o nome dessa novela? Letra A, Coração. Letra B, Renúncia. Ou letra C, Vitória? Ai, não é do meu tempo. Tá de brincadeira do meu tempo, palhaça! Que lorota boa, que mentira, que lorota boa, que mentira, que lorota boa. Vai, dona Marocas. Ai, gente, Valendo vocês são tão milhão. Você desagradáveis. tira 1 milhão e fica só com a espiga. Vou te falar, vocês são tão desagradáveis. A alternativa certa é a B, renúncia. É isso mesmo, dona Marocas? A única dúvida que eu tenho, o Roberto Pereira é parente do Paulo? Roberto Pereira? Quem é Roberto Pereira? Roberto Freire, criatura. Então, mas ele é parente do Paulo? Ah, não me faça pergunta, isso só São Google responderá. Então, você respondeu renúncia. Posso perguntar, dona Marocas? A próxima pergunta para o próximo? Não, posso perguntar, é isso mesmo? É, isso mesmo, bem. E a resposta está correta. Ponto para a dona Marocas. Dona Marocas. Quem será o próximo a responder? Júlia Menta ou Jorge Barbosa? Olha, eu acho que sempre é legal primeiras damas. Então agora a gente vai. Quem responde é a Júlia Menta. Muito bem. Preparada, Chuchu? Não. Ai, Chuchu. Vamos lá. Em 1967, Walter Negrão adaptou para a TV um clássico da literatura francesa. Qual foi o título desta novela? Letra A, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Letra B, O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. E letra C, O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Você pode repetir a pergunta? Posso. Em 67, Walter Negrão adaptou para a TV um grande clássico da literatura francesa. Ulala! Qual foi o título dessa novela? Os Miseráveis, de Victor Hugo. O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Ou O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint, eu não sei falar o nome. Não sei pronunciar o nome aqui. Eu tô na dúvida. Eu posso pedir as cartas? As cartas só se for a carta Pokémon. Eu quero deixar uma coisa brincar, que a carta Pokémon não vai responder, bem. Se tirar o Pikachu, você vai levar um choque. Eu posso usar o polo? Você vai pular, só você pular o muro e quebrar a perna, porque não tem como pular. Só falta agora falar assim se ela pode chamar o Alex. Chamar o Alex. O que é o Alex? É o novo peguete dela? Não, já no show do Melhão, a versão do ano passado com a Patrícia Bavanel, você tinha essas opções, né? Tinha o pulo, que era tradicional do show do Milhão, os universitários que, assim, até que nessa versão teve um outro que salvava, né? As cartas, você sabe que é fiasco, que as pessoas não têm sorte, e o Alex, que era o... Como é que fala? Como é que a gente vai responder? Era o cozinho da Amazon, o Alex, não é isso? Isso, que ele ajudava a responder a pergunta. É a melhor opção.
Dona Maroxa, a senhora tiraria a cirola pro robozinho da Amazon? Não, bem, não. Como ela é seletiva, como ela é antiquada. Vai aí, você tá só enrolando, Juliamenta. Vamos, Juliamenta. Eu acho que é Conde de Monte Cristo? Você está certo disso? Não. Ainda bem que você não está certo, porque está errada. A resposta certa é Os Miseráveis, de Victor Hugo. Juliamenta, tá brava, hein? Vamos então agora para Jorge Barbosa. Animado? Preparado? Vamos lá, já. Preparado a gente nunca tá, né? Porque não é querendo falar, não. Tem algumas novelas aí que eu não conheço, né? Já ouvi falar delas, mas não conheço. Nem sei se hoje, né, já, se a gente parar para analisar, dependendo da época que foram feitas essas novelas, né, já, se tem ainda o filme, né? Se tem como remasterizar, né? Porque tem coisa que o pessoal tá colocando, né? Tá, tipo, devagarzinho você vê tendo esse, como é que fala? Esse carinho e tá trazendo de volta, mas nem sei se essas obras aí em específico têm o texto original e se tem a gravação, né? Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Vamos à pergunta, Jorge Barbosa. Entre os anos de 1968 e 1969, lembrando que nessa época a Dona Maroca já tinha uns 50 anos, entre os anos de 1968 e 1969, Walter Negrão colaborou com Geraldo Vietri nas telenovelas. Então, quais são as telenovelas que ele colaborou com Geraldo Vietri nos anos de 68 e 69? Letra A, O Coração Não Envelhece, de 1968. A Rosa Rebelde, de 69. Ou a letra B, A Grande Mentira, de 1968 e Passos do Vento, de 1969. Ou letra C, Antônio Maria, de 1968 e Nino, o Italianinho, de 1969. Ó, vou responder. Eu não conheço as novelas, mas elas são famosas porque foram novelas, se não me falha a memória, que passaram na Band, tá? É Antônio Maria e Nino o Italianinho. Posso perguntar? Pode? E a resposta está correta! Ê, Jorge Barbosa! E você aí de casa, você está acertando? Como é que é? Como é que está indo aí a situação, hein? Vamos ver, quanto está o placar? Ó, por enquanto tá eu e Dona Marocas empatados com um ponto e a Juliamenta não pontuou até o momento. Ih, Juliamita, tá na lanterninha, hein? Faz parte, né? Que coisa! Vamos lá, então. Próxima pergunta para véia Marocas. Ô, dona Marocas, verdade que a senhora pegava Walter Negrão no colo? Que a senhora foi ama de leite do Walter Negrão? Não, bem, eu acho que o Walter Negrão deve ter mais ou menos a minha idade. Se não tiver mais. Vamos lá, então. Em que ano o Walter Negrão estreou na TV Globo? Letra A, 1970. Letra B, 1971. Ou letra C, 1972? Você pode, por favor, repetir a pergunta e as respostas? Em que ano Walter Negrão estreou na TV Globo? Letra A, 1970. Letra B, 1971. Ou letra C, 1972? Aí nessa época eu era garotona. Foi Ah, você 1970. já tinha uns 60 anos nessa época, Não vai. tinha, não. Não tinha, não. Nessa época eu e a Cocota, a gente usava maiô de 2 peças. Não me enrola, não. Olha, queridos ouvintes, vocês estão vendo como é que é o negócio? Ela fica enrolando para pensar na resposta. Não, Vamos! já falei, 1970. É isso mesmo? É. E a resposta está. Antes de você saber se a resposta está correta, Juliamita, como é que a pessoa faz para anunciar conosco?
Você pode estar mandando e-mail pra gente no nosso e-mail, que é o hdfofoca@gmail.com. Muito bem, às vezes anunciar com a gente é muito mais barato do que você pensa. Lembrando que o nosso programa ele tem um alcance mundial porque ele é transmitido pela internet. Vamos lá, dona Marocas, 1970, é isso? É, 1970. E a resposta está correta! Ê, dona Marocas! Comemora, dona Marocas! Opa, ganhou o quê mesmo? Ganhou o que a Maria ganhou atrás da horta. Ui! Muito bem, Ganhou um Tupi. ponto, dona Maroca. A senhora pontuou. E a outra foi falar de que a Maria ganhou atrás da horta, já veio estragar a alegria da tia. Vamos lá, então. O Walter Negrão, ele estreou na TV Globo como substituto de Red Maia em A Cabana de Pai Tomás, onde escreveu o final da novela. Em 70, escreveu sua primeira telenovela como titular, A Próxima Estação, O Primeiro Amor. E O Primeiro Amor, ambas exibidas às 19 horas. Dois grandes sucessos da época. Dona Manox quase atuou nessas novelas. Em seguida, escreveu sua única novela exibida em horário nobre, Cavalo de Aço. Um grande fracasso que sofreu com as interferências impostas pela censura federal. Em seguida, escreveu a novela Super Manuela, outro grande fracasso que acabou afastando o autor da emissora. Então você vê aí, ai, mas o cara é famoso, o cara só escreve coisa boa. Você vê que às vezes na vida da gente às vezes nem sempre a gente sai ganhando. Às vezes a gente erra, mas o importante não é desistir, né? É sempre continuar. Vamos então para a sua pergunta, Chuchu. Vamos? Vamos lá então. Em 1975, Walter Negrão retornou à Rede Tupi, onde escreveu em parceria com o Chico de Assis quais novelas? Letra A, Gabriela, A Moreninha e Pecado Capital. Letra B, Ovelha Negra, Cinderela 77 e Checkmate. Ou letra C, Escalada, O Grito e Senhora. Você pode repetir a pergunta e as respostas, por favor? Em 1975, Walter Negrão retornou à TV Tupi, onde escreveu em parceria com Chico de Assis quais novelas? Letra A, A Moreninha e Pecado Capital. Letra B, Ovelha Negra e Cinderela 77. Cinderela 77 e Checkmate. Ou letra C, a letra C, Escalada, O Grito e Senhora. Enquanto dura. Olha, Pode falar. bom, Gabriela, eu sei que não, porque Gabriela é baseada na obra do Jorge Amado. Eu não sei quem adaptou para a TV, né? A Moreninha também é uma adaptação do José de Alencar, né? Pecado Capital foi de Janete Claire, um grande sucesso de Janete Claire, né? A Senhora também é baseada numa outra obra aí da nossa literatura brasileira. Eu acredito que não seja. A resposta certa, então, deve ser a alternativa B, Ovelha Negra, Cinderela 77 e Checkmate. Certa resposta. Inclusive, uma curiosidade. Veja bem, Cinderela 77, o Walter Negrão, quando escreveu e colocou o nome dessa novela, ele pensou na Dona Marocas, que na época ela já tinha 77 anos. E ela ia fazer o papel da Cinderela, só que depois ela desistiu. Ele era apaixonado pela Dona Marocas, a Dona Marocas não deu bola, e aí ele colocou outra protagonista no lugar. Curiosidade, ainda em 75, Walter Negrão substituiu Sérgio Jockman no roteiro da novela Roda de Fogo. Dona Maroca, a senhora é chegada numa roda de fogo? Não. Não, né? É perigoso. Quem é chegado em roda de fogo é perigoso ficar com hemorroida? Provavelmente, né, Jean? Porque quem, Muito bem. quem come pimenta sabe lá o que tem, né? Como é que é, Dona Marocas? Quem come pimenta sabe lá o que tem. É, isso aí, Dona Marocas.
Vamos então agora para Jorge Barbosa. Preparado, Jorge Barbosa? Tô preparado. A parte que eu queria, um comentário que eu queria fazer rapidamente é assim, como esse Walter Negão substituiu gente, né? Você vê assim, eu acho legal a gente conhecer essas histórias desses autores aí, porque às vezes você vê os autores e fala, nossa, o cara escreveu, o cara. Mas não, você vê que o cara ele foi galgando, né? Então ele começou como um ator, figurante, depois ele foi escrevendo escreveu peça de teatro, aí ele foi escrevendo telenovela em colaboração, escreveu novela que foi sucesso, escreveu novela que não deu muito certo, mas o principal, ele não desistiu. Então, você que está nos ouvindo, é legal você ter essa noção de que nem sempre tudo na vida das pessoas dá certo, para não desistir. Se você tem um sonho, você tem que percorrer esse sonho, você tem que ir atrás desse sonho. Claro, desde que você não prejudique ninguém, não faça nada de errado, não faça mal para ninguém, ó, super certo. E não pode desanimar e desistir e estudar e a luta. Se você desanimar, não desistir, estudar e a luta, com certeza você vai conseguir aí o que você almeja. Vamos então agora para Jorge Barbosa. Pronto, Jorge? Vamos lá. Em 1980, Walter Negrão retorna à Rede Globo, onde é outra substituição, Jorge, onde substituiu Wilson Rocha na adaptação homônima de Que Obra de Raquel de Queiroz, protagonizada por Glória Pires e Maitê Proença. Então, qual é a novela que nós estamos falando? Vamos lá, vou repetir a pergunta que ficou um pouco confuso. Em 1980, Jorge, o Walter Negrão voltou para a Rede Globo, onde ele substituiu Wilson Rocha na adaptação homônima de uma obra de Raquel de Queiroz, protagonizada por Glória Pires e Maitê Proença. Qual o nome desta novela? Letra A, O 15. Letra B, Beata Maria do Egito. Ou letra C, As Três Marias? Então vamos lá. Vou, a resposta é as Três Marias, porque a Beata Maria do Egito, ela não é uma obra da Raquel de Queiroz, quer dizer, se ela é uma obra da Raquel de Queiroz, né, não é das mais famosas, né? O 15 é muito famoso, mas eu acredito que na década de até 80 não tinha sido adaptado ainda para TV, né? Ou mesmo para o cinema, né? Então eu acredito que é as Três Marias, já. A resposta está correta! As Três Marias. Ô, Julia Menta, Oi? se a sua tia fosse a protagonista de Beata Maria do Egito, qual seria o nome da novela? Ah, Kenga! Nossa! Olha, Vou até vou cortar falar o só uma coisa para microfone. você, garota. Presta atenção. Olha! Presta atenção. Kenga é se fosse Tieta, tá? E para ser Kenga ainda tem que cobrar. E outra coisa. Então seria assim o da Só lista. quero que Palhaça, ridícula, colorida. Amor de Kenga, que coisa, hein? Vamos lá, então. Qual o placar? Jorge Barbosa. Então vamos lá. Até o momento eu e a Dona Maroca estamos com 2 pontos cada um. E Juliamém tá na lanterninha com 1 ponto. Muito bem, muito bem. Vamos então para a 7ª pergunta para Kenga. Quer dizer, para Dona Maroca. Desculpa, Dona Maroca, que ela falou, acabei trocando. Me perdoe, Dona Maroca. Mais de uma vez, em 81, Walter Negrão é chamado para substituir autores. Dessa vez, trata-se de Roberto Freire e Wilson Aguiar. Em qual novela ele substituiu esses autores? Letra A, O Amor é Nosso. Letra B, Brilhante. Ou letra C, Sétimo Sentido. Olha, já vou falar uma coisa para você. Essas 3 novelas são do mesmo ano, tá? Tudo de 81. Mas eu acho que é a alternativa A, O Amor é Nosso. Eu nem tinha nascido nesse ano, mas enfim. O Amor é Nosso, Não tá tinha certo? nascido em 81 ainda não, já? Claro que não, eu não vou falar, eu nasci depois de 81. Eu sou novinho ainda, filha.
Continuando, então. Só que minha idade é o segredo mais bem guardado da Web Rádio ABC. É o segundo segredo depois da idade de Dona Marocas. A resposta está correta. O amor é nosso. E Dona Marocas, Dona Marocas, tá estudada, hein, de Walter Negrão, hein? Eu, como te falei, nasci para isso, bem. A senhora pegaria o Walter Negrão se ele te desse Não, bola? com todo o respeito, viu? Ai, Dona Marocas, como a senhora é seletiva. Muito bem, então. Ô, Júlia Mentas, Chuchu. Vamos lá, minha filha, vamos reagir, né, querida? Vamos, antes da gente fazer a pergunta, deixa eu lembrar uma coisa importante. Que é assim, a gente falou das redes sociais e a gente esqueceu de falar para você que a gente está também no Instagram, que é o H de Fofoca. Muito bem lembrado, Júlia Menta, é isso aí. Em 1983, Walter Negrão volta a ter sucesso com qual novela protagonizada por Cláudio Marzo, Elizabeth Savala e Maria Cláudia? Em 1983, Walter Negrão volta a ter sucesso com qual novela protagonizada por Cláudio Marzo, Elizabeth Savala e Maria Cláudia? Letra A, Louco Amor. Letra B, Pão, Pão, Beijo, Beijo. Ou letra C, Voltei para você. Por favor, repete a pergunta, as respostas. Em 83, lavar a orelha de vez em quando é bom, viu, Julia Menta? Em 83, Walter Negrão volta a ter sucesso com qual novela? Protagonizada por Cláudio Marzo, Elizabeth Savala e Maria Cláudia. Letra A, Louco de Amor. Letra B, Pão, Pão, Beijo, Beijo. Ou letra C, Voltei para você. É, é a alternativa B, pão, pão, queijo, queijo. Que queijo, queijo. É pão, pão, beijo, beijo. Então Tá tá, certo? É isso mesmo? é. E a resposta está correta. No ano seguinte, em 84, Walter Negrão assina o texto de Livre para Voar, protagonizada por Tony Ramos e Carla Camorati. A trama marcou a estreia do ator Elias Glazer na TV Globo. Em 87, escreveu Direito de Amar, inspirada na radionovela do mesmo nome de Janete Claire, de 1950, e teve como protagonista Glória Pires, Lauro Corona e Carlos Vereza. Muito bem, muito bem. Escuta, você que está aí nos ouvindo, meu amigo, minha amiga, conta aqui para nós. Você está acertando? Você está gostando do especial? Manda aquele recado. O que você está gostando da Hora da Fofoca? O que você gostaria que mudasse? Porque aqui a gente faz o programa pensando em você, ouvinte. Então, fica aqui conosco na nossa companhia e vai nos contando. Está acertando? Como é que tá indo aí? Quem está ganhando aí na sua casa, hein? Vamos então para o próximo. Jorge Barbosa, podemos? Podemos. Vamos lá. Em 88, Walter Negrão escreve sua melhor novela. Segundo os críticos, qual é o nome desta novela? Letra A, Bebê a Bordo. Letra B, O Outro. Ou letra C, Fera Radical? Já vou pedir para você repetir a pergunta e as respostas, né? Como o pessoal está nos ouvindo, né? O pessoal está acompanhando aí, fazendo sua anotação, né? De repente, né? Quem sabe a pessoa acerta ou não, né? Em 88, Walter Negrão escreve sua melhor novela segundo os críticos de TV. Qual o nome desta novela? Letra A, Bebê a Bordo. Letra B, O Outro. Ou letra C, Fera Radical? Olha, já, eu acredito que seja Fera Radical. Você está certo disso? Acredito que sim. Já, eu não sei te dizer quem é o autor das outras duas novelas, mas eu acredito que seja essa, E a Fera Radical. resposta está correta. Ê, Jorge Barbosa, hein? Fera Radical foi dirigida por Gonzaga Blota e protagonizada por Malu Mader e José Maia. A trama foi inspirada na peça A Visita da Velha Senhora do suíço Frederic Duchamp,
Texto que anteriormente havia dado origem a Cavalo de Aço da própria Globo, escrita pelo próprio Walter. É isso aí, hein? E agora nós vamos indo para a rodada final. Juliamenta, sinto lhe informar que dificilmente você vai ganhar. A chance que você teria de ganhar agora, se bem me lembro, que é Jorge Barbosa que está marcando os pontos, seria tanto Jorge... Aliás, chance de ganhar você não tem. O máximo que você fazer é empatar. Não é isso, Jorge Barbosa? É sim, porque na verdade eu e a dona Marocas já marcamos 3 pontos e a Juliamita tá com 2 pontos. Então, se ela acerta, a gente errar as próximas respostas, né? Aí ela pode empatar com a gente. Ganhar não tem mais como, né? Tá difícil, hein, Juliamenta? Mas beleza, o importante é a gente brincar, a gente tá aqui para se divertir e divertir os ouvintes, tá bom? E eu espero que você de casa esteja se divertindo e fique aqui na nossa companhia. Fala, Chuchu! Até porque a gente, né, além da gente estar passando informação, né, já, a gente está fazendo isso aí também com bastante divertimento, né? E fazendo o seu tempo render mais, né? É verdade. E outra coisa que eu quero avisar, se a Cristina Rocha estiver aí, eu vou pedir para ela vir aqui nos estúdios da Hora da Fofoca para fazer um caso de família entre essa tia e essa sobrinha, que a menina chamou ela de Kinga, e o negócio tá ficando bravo aqui, eu tô com medo de apanhar. Jorge, mas você não tá com medo de apanhar no meio dessas duas? Olha, a gente só se abaixa, né, Jean? Então. Vai que numa dessa pega nós, acerta um soco em nós aí, eu tenho medo. Mas vamos lá. Pronto, dona Maroquite, está a Carminha bem? Eu tô bem, cara, tô bem. Então tá bom. Vamos lá então. Questão de número 10. Vamos à última e vamos ver, hein? Provavelmente eu quero avisar o seguinte: ou vai ganhar Jorge Barbosa ou Dona Marocas. Ou vai empatar os dois. Então vamos lá, Dona Marocas. Você não pode errar essa, porque senão você corre o risco de perder o programa. Tudo bem? Tudo bem, bem. Em 1989, o Walter Negrão escreveu, junto com Antônio Calmon, outro grande sucesso que foi exibido na faixa das 19 horas. Qual é a novela? Top Model, letra A, letra B, O Salvador da Pátria, ou letra C, Que Rei Sou Eu? Eu lembro desse Que Rei Sou Eu, era muito legal. Eu lembro que quando saiu essa novela, saiu um álbum de figurinha. Nossa, era top. O Salvador da Pátria eu lembro de alguma coisa. Vamos lá, então. E aí, Dona Marocas? Então vamos lá, ó. O Salvador da Pátria não era, porque era novela dos anos das 20, né? Do horário nobre, né? O E era Salvador da aquela. Pátria não é o que tinha o Sassamutema? Isso mesmo. E a Ah, professoria que era Maite Proença. Até tinha uma música muito famosa do Oswaldo Montenegro. Eu amava, como amava, amava, amava. corta o microfone, você vai derrubar a audiência, vai. E aí, Dona Marocas? Olha, estou muito na dúvida. Você fez um comentário de. As duas novelas, você tem razão. As duas novelas foram dadas às 19 horas, né? Eu estou muito na dúvida, entendeu? Eu acho que a Eu resposta adorava o certa Que Rei Sou é Eu. que rei sou eu. Eu adorava Que Rei Sou Eu. E tinha o Ravengar, e teve uma participação da Dercy Gonçalves. Aliás, vamos falar a verdade? Eu acho que Rei Sou Eu é uma novela que deveria ser reprisada ou então ser regravada, viu? Era muito bom. Então você vai de Que Rei Sou Eu? Eu vou de que rei sou eu. Tomar minha água, que tá meio calor. A resposta está errada, Dona Marocas. Infelizmente, a resposta correta é Top Model. Até engasguei, ô, Dona Marocas. Então agora a sua situação complicou, hein, Dona Marocas? Agora o Jorginho pode ganhar, a Giramenta pode empatar e o Jorginho pode ganhar, né? Aí vamos ver como é que vai acontecer agora, né? Como é que roda sem Jequiti, é claro. Aliás, se a Jequiti quiser fazer um merchan aqui com a gente, eu tô aceitando. Nem vou falar o que eu passei com a Jequiti, mas continuando. Próxima questão, então. Pode ir, Juliamenta? Pode.
Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos ver, então, quem é que vai ganhar esse especial do Walter Negrão, que você só acompanha aqui na Hora da Fofoca. Na década de 90, Walter Negrão escreveu 2 grandes sucessos, que foram as novelas. Vamos lá. Letra A, Sorriso do Lagarto e Anjo de Mim. Despedida de Solteiro e Tropicaliente. Era uma vez em Vila Madalena. Por favor, repete a pergunta e as respostas. Ô, Juliamenta, lavar a orelha de vez em quando é bom, fia. Vamos lá, então. Na década de 90, Walter Negrão escreveu 2 grandes sucessos que foram as novelas. Letra A, Sorriso do Lagarto e Anjo de Mim. Despedida de Solteiro e Tropicaliente. Eu lembro dessas 2 novelas. Letra C, Era uma Vez e Vila Madalena. Também lembro dessas 2 novelas. Então vamos lá. A resposta certa, alternativa B. Despedida de solteiro e tropicalente. É isso mesmo? É. Posso perguntar? Pode. E a resposta está correta. Muito bem, Juliamenta. Então agora o nosso jogo está ficando bem emocionante. Por quê? A Juliamenta empata agora com Dona Marox, não é isso? Ela empata com Dona Marox e empatada comigo. Se a próxima pergunta eu errar, a gente acaba todo mundo empatado. Se eu acertar, eu ganho o jogo. Muito bem, muito bem. Vamos então agora sobre algumas curiosidades do Walter Negrão antes da nossa grande final, que eu quero ver quem que vai ganhar. Curiosidade, em 91, o Walter Negrão adaptou um texto do João Ubaldo Ribeiro, a minissérie O Sorriso do Lagarto, e escreveu novelas de grande sucesso como Despedida de Solteiro, Tropicaliente. Despedida de Solteiro em 92, Tropicaliente em 94. Ainda na década de 90, também assinou textos de Anjo de Mim e Era uma Vez e Vila Madalena. Em 2003, Walter Negrão assumiu com a Maria Adelaide Amaral a autoria da minissérie A Casa das 7 Mulheres e posteriormente escreveu a novela Como uma Onda, de 2004 a 2005. Desejo Proibido, de 2007 a 2008, Araguaia, de 2010 a 2011 e Flor do Caribe, de 2013. Esse homem trabalha, hein? Esse homem aí trabalha, hein? Fala a verdade. Sim, trabalha bastante já. São novelas assim que, se você parar para analisar, assim, não foram grandes sucessos, tá? Realmente, quando a gente fala da década de 90, as grandes novelas assim, que foi destaque, foi muito bom mesmo, teve uma audiência lá em cima, foi Despedida de Solteiro e Tropicalente, né? Eu nem sabia que Vila Madalena foi escrita por ele, foi uma novela fraca, uma novela que não retratava São Paulo, né? Mas não fez grande sucesso, né? Sucesso. As outras também não, né? Eram novelas assim que, se você para pensar, se não me falha a memória, eram das 18 horas, então também era bem folhetim que não, né? Vamos lá, então. Olha lá a pergunta, Jorge Barbosa. Em 2016, Walter Negrão escreveu sua última novela para o horário das 18 horas. Então, vale lembrar que ele não morreu, ele só não está escrevendo mais, viu? É a última novela das 18 horas. Que novela foi essa, Jorge Barbosa? A Lei do Amor, Rock Story ou Sol Nascente? Para você que está nos ouvindo, a resposta correta é Sol Nascente. A resposta está correta! Vibra, Jorge Barbosa! Ganhei. Vibra! Palavras aí de parabéns aí para Jorge Barbosa, Julia Minta. Nossa, surpreendente. Ai, como ela é natural, né? Ai, meu Deus do céu. Nossa, eu esperava isso de você, Jorginho. Eu esperava, que a outra você parou na trave, né? Na outra competição nossa. Nessa eu esperava isso de você, viu? Muito bem, muito bem. O que a senhora vai dar de presente para ele, dona Marocas? Eu vou dar um bolo, né? Que eu acho que é uma coisa elegante.
Muito bem. É um bolo, é para jogar o bolo na cara dele. Bolo do quê? A gente pode fazer um bolo tipo formigueiro, que eu sei que ele gosta, bolo de cenoura, né? Bolo de milho não, porque tem alergia a milho. Quem sabe aí para 2026 a gente faz um programa em vídeo, receitas da Véia Marocas. Cozinhando com a Véia Maroca. Pensou que legal? Quem sabe, né? É uma ideia aí, né, dona Marocas? Ela que é A a gente pode culinarista montar um oficial. quadro, né, Jean? Porque a gente está começando Não, não. A gente está em 2025, né? Muita coisa acontecendo, mas pode sim. Por que não, né? Até porque a gente já fez isso lá atrás, de algumas receitinhas, né, Jean? É isso aí. Vamos então a curiosidades. Sol Nascente, que era estrelada por Giovanna Antonelli e Bruno Galhaço, contou com a colaboração de Susana Pires e Júlio Fischer. Porém, o Negrão teve pouco envolvimento direto com a trama, por causa de problemas de saúde. Ele escreveu os 24 capítulos iniciais da novela e depois parou semanas. Parou. Peraí. E depois passou semanas hospitalizado, deixando a condução do roteiro por Susana e Júlio, que nunca havia assinado uma única novela, como autores titulares, e tiveram a supervisão de Silvio de Abreu, que na época era diretor de dramaturgia. Em 2017, chegou a ser advogado no portal de imprensa do portal de Notícias UOL, o fato de que a Globo não renovaria com o autor, mas a emissora e Negrão assinaram um novo acordo previsto até 2020 para a elaboração de uma série juntamente com o núcleo de Wolf Maia e que teria como protagonista Bárbara Paz em 10 capítulos. Posteriormente, o projeto acabou sendo cancelado. O autor anunciou seu desligamento da Globo em janeiro de 2019, passando a se dedicar à produção de cachaça na fazenda que mantém em Arandu, cidade interior de São Paulo, vizinha de Avaré, onde ele nasceu. Ô, dona Maraca, você toparia em tomar uma cachaça aí com o Walter Negrão? Eu toparia, por que não? Em 2020, Walter Negrão confirmou que escreveu o papel principal de Sol Nascente. Isso foi uma polêmica. Eu lembro que nós até comentamos isso. Porque em 2020 ele confirmou que escreveu o papel de Sol Nascente, pensando em Dani Suzuki, mas não quis entrar na polêmica com Giovanna Antonelli, que também se posicionou sobre o assunto. O autor se pronunciou após a atriz de descendência oriental revelar que perdeu o personagem central por causa da idade. O que é esquisito, porque acho que a Giovanna Antonelli é mais velha que a Dani Suzuki. Em 2 meses. Hã? 2 meses. A diferença dela é de meses. 2 meses só. Mas ela aparenta ser mais velha que a Dani Suzuki. Em nota, a Globo não confirmou a informação de Dani Suzuki. Desconhecemos as informações prestadas. Os critérios de escalação da obra da Globo são técnicos e artistas. São avaliados vários aspectos. Esse daí foi tirado do site na telinha de 1º de 9 de 2020. Se bem me lembro, vale a pena lembrar que eu acho que a Giovanna Antonelli, na época, namorava o diretor da novela, não é isso? Ela era casada. Então. O marido dela era o diretor da novela. E foi uma coisa que a gente também achou assim estranho, né? Eles falaram que o que eles falaram na época, assim, só para você que está nos ouvindo, em conversa, né, com o Walter Negrão, a Susana Pires e o Júlio Fischer falaram que ela fez os testes, mas não teve um bom resultado, tá? E aí ele teve que readaptar o personagem. Por que esse personagem era inspirado na Dani Suzuki? Para quem não sabe, a Dani Suzuki, ela é descendente de italianos, por parte do pai, e de japoneses por parte da mãe, né? E a personagem da trama tinha essa descendência, né? Então. E eu acho bem curioso, porque eu me lembro que na época a gente comentou muito sobre isso. Não foi? Foi, comentamos sim, já, porque você vê que era assim, que na trama o que acontecia? Como é que eles explicavam a questão da Giovanna Antonelli, né? Porque ela não tinha traços orientais, né? Eles justificavam que ela foi adotada, né? Para que desse aí
É que desce bem a trama nessa liga, né? Inclusive, eu me lembro que quando você comentava da novela, você falava macarrão de sushi ou sushi de macarrão. Você lembra disso? É, porque você tinha o tempo todo, né, isso sendo apresentado na novela, né, Jean? Porque era muito forte isso na novela, né? É, isso aí. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim com as considerações finais aí do nosso amigo Jorge Barbosa, que foi o campeão aí esse especial do Walter Negrão. A gente, olha, algumas novelas que nem eu falo, que nem eu estava falando no começo, a gente já ouviu falar, sim, né? Porque são novelas que são famosíssimas, fazem parte da a história da TV brasileira, né? Mas tem novela que eu assisti, sim, e a gente tem que realmente falar, assim, eu acredito que quando a gente pensa em Fera Radical, que é considerada a melhor novela do Walter Negrão, é uma época que você não tem internet, é uma época que o que você tinha, né? Era muito forte a TV, né? Então você vê que é uma novela que ela acaba sendo um dos maiores sucessos por conta disso. Se a gente pegar essas novelas mais novas, que nem Flor do Caribe, coisa e tal, são fórmulas que já tinham sido usadas, então acaba não agradando o grande público, né, Jean? Que é difícil, né, também, o autor, né? Tem que tempo todo tá criando coisas novas, não é fácil, né? Vamos Então, combinar, Jorge, eu sou obrigado a falar. Eu estou achando que as novelas de hoje são tão. Não tá mais tão legal como era antigamente, viu? Será que é eu que estou ficando velho? eu acho que não, Jean. Eu acho que o que acontece assim a gente tem, como você tem muito, se você parar para pensar, né, Jean, a gente tem muito, Bagagem? não, a gente tem hoje muitos recursos, né, Jean? Se você parar para pensar hoje, você tem o serviço de streaming está muito forte, né, Jean? O serviço de streaming você assiste o que você quer, a hora que você quer, você não tem que esperar aquele horário para assistir. E eu acho que isso que acaba, né, afastando o público da TV, porque, gente, tal hora passa o programa, poxa, mas quero ver agora. Eu entro no streaming e assisto, entendeu? Então, isso é uma coisa que é bem complicado, entendeu? A não ser, e você vê que os canais de streaming também estão tendo programações ao vivo também, já. Então, quer dizer, o negócio tá, quer dizer, estão crescendo fortemente, né? Então, é aquela velha história, né? A gente vê de novo a TV tendo que se reinventar, que foi o que aconteceu com os ratos, né, Jean? Quando começou a fortemente, né, o, a TV, né, quando começou todo mundo ter TV em casa, você também teve esse processo, né? É isso aí. Vamos então. E agora, Julia Menta, suas considerações finais. Não deixe de estar acompanhando a gente também no nosso blog oficial, hdfofoca.blogspot.com. É isso aí. Dona Marocas, a senhora que foi chamada de Kinga hoje, suas considerações finais. A gente não pode. Olha, Dona Eu vou te falar uma coisa. Eu Marocas! fiz sem querer, agora feito, tá tudo bem. Gente, a gente brinca muito aqui, a gente não pode ficar levando tudo pro coração, né? Às vezes a gente fala uma palavra mais dura e não é o nosso objetivo ofender ninguém, né, gente? Da mesma forma que eu não quero que vocês se ofendam, eu quero que se ofendam, vocês se ofendam por mim também, tá, gente? Eu entendi a colocação que ela fez, tá tudo bem, né? E Tieta, né? Tieta que continue fazendo bastante sucesso, né, gente? Que tem que falar, né? Ou novela boa, né? Vamos ver qual vai ser a próxima que eles vão colocar, porque, gente, tá difícil, né? Agora não vale a pena ver de novo também, né, bem? É verdade, hein? É verdade. E você sabe que eu vou comentar uma coisa que viu, Dona Marocas? Eles colocaram a Tieta e achavam que não ia dar em nada. E olha que deu, hein? Tieta foi uma surpresa muito grata, né, Jean? Mas acho que é uma novela que ela é engraçada. É o Cássio Cabos Mendes que faz a adaptação, né? E o Cássio, ele tem uma sacada boa para escrever novela, né? Tem que falar a verdade, né? Faz muita falta ele, né? Porque, gente, é um texto que ele é muito primoroso, né? Faz uma crítica social à obra
do Jorge Amado faz mesmo, né? Mas assim, é engraçada, é muito engraçado. O tempo todo você tá rindo, você tá se divertindo, né? E às vezes falta isso, né, nas novelas atuais, né? Esse bom humor, né? Tratar de coisas sérias, mas com bom humor. Você vê que a novela que seria, assim, eu acho que uma novela que é bacana, né? Que se assiste, dá para assistir de boa, né? Por exemplo, A Volta por Cima, mas ainda não consegue bater o Vai na Fé, né? Muito bem, muito bem. É, Então é isso, aqui eu me despeço de vocês, espero que vocês tenham gostado aqui da Hora da Fofoca Especial Walter Negrão. A ideia aqui, na verdade, é homenagear um grande escritor. E se você tiver alguma sugestão e quiser comentar alguma coisa, nós estamos aqui para te ouvir, tá bom? Então, até a semana que vem, até a nossa próxima semana. Fique aqui na nossa companhia e semana que vem estaremos aqui no mesmo. Fofoca Hora, Fofoca TV, Fofoca Canal.